galera, tudo bem? Boa noite a todos. São exatamente 7 horas e 3 minutos, ou 2 minutos, eu não sei olhar aqui no relógio ponteiro. Um prazer inenarrável estar de volta com o nosso update de atualidades aqui no QG do Enem. Estivemos aí nas últimas terças-feiras de fora, mas agora voltamos ao nosso cronograma normal. E não tão normal, né? Porque hoje é quinta-feira, normalmente é terça, mas voltaremos sem ser essa terça outra, no horário regular, para ver as questões, os temas de atualidades importantes que estão acontecendo no Brasil e no mundo e que podem cair no seu vestibular, no seu Enem, que está cada vez mais chegando, expectativa aumentando, galera ficando apavorada, mas não fiquem, porque isso aí só piora a situação, fiquem calmos. Tem que ler, tem que acompanhar, tem que estudar. Queria mandar até um abraço, um beijo caloroso para a galera que fez o vídeo aqui no QG do Enem. Foi mó barato, eu adorei. Inclusive, uma aluna, qual é o nome dela, sabe, Felipe? Sara. Sara mandou um beijo para mim. A Sara que faz o vídeo. Sara, você é uma artista. Se você estiver vendo esse vídeo, Sara, você é uma artista. Agora que mandou um beijo pra mim também, eu não sei o nome. Um beijo pra você também, que mandou um beijo pra mim. Eu adorei no minuto 4:19. Fiquei vendo direto. Valeu mesmo, muito obrigado. Galera que tá assistindo aí, eu sei que também tem uma galera de concurso que tá invadindo aqui o espaço, fiquem à vontade, o espaço também é de vocês, atualidades pro Enem e atualidades também pro concurso, por que não, né, mas aqui eu tô mais pro Enem mesmo, né, então eu tô mais no linguajar mais teen, né, eu vou falar de temas teen, né, sacanagem, aqui temas de atualidades em geral. E essa semana eu trouxe assuntos, inclusive, que a galera propôs. Se não me engano, foi o Thiago que propôs. O Thiago Divino, não é o Thiago Divino? Que nos propôs alguns temas. Também eu estou aberto a sugestões. Ele pediu para falar sobre as manifestações no Brasil. Pediu para falar dos 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Um tema realmente importantíssimo. E também de outros assuntos que eu não lembro agora. Eu impus aqui, eu coloquei o assunto da OTAN, que teve a reunião recente da OTAN. OTAN é um tema de história e de atualidades, né, porque vem desde a época da Guerra Fria e agora, mais recentemente, com a geopolítica fervendo com a questão envolvendo a Rússia, a questão da Ucrânia, e a OTAN volta com muita força. Eu queria debater o assunto da OTAN também. E a crise hídrica, né? A crise envolvendo o problema da água em São Paulo, também no próprio Rio de Janeiro, né? Eu falo no próprio Rio de Janeiro porque eu estou aqui no Rio de Janeiro. Eu sei a galera que está assistindo do Brasil todo. Vi pelo vídeo lá que a galera gravou os sotaques. Muito bacana, adorei ver isso. Acho, assim, bem legal mesmo a participação de vocês, tá? Bom, falando em efemérides são as datas redondas, são os aniversários, né? Nós estamos lembrando agora os 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Eu queria, antes de começar o nosso update de hoje, não indicar, porque eu acho que não vai dar tempo de vocês lerem esse livro todo, mas só para lembrar que esse assunto é muito cobrado em vestibular, muito cobrado em Enem, é um dos favoritos de história do Brasil, que é sobre o período de Getúlio Vargas. E aí eu trouxe para vocês o livro, né, tá até aqui na minha estante, tudo bem? Vocês estão bem? Tudo bom? Que é a trilogia sobre o Getúlio Vargas, escrito pelo jornalista Lira Neto. Excepcional, assim, um material muito bacana mesmo. Esse livro aqui é o segundo da série, são 3, né? Eu estou aqui na página 193, já li o primeiro, estou no segundo. É uma leitura, evidentemente, que não dá para ser muito rápido, o livro é enorme, mas é muito bom. Quem gosta de história do Brasil, eu sei, galera do Enem, não vai dar tempo de ler esse livro todo, mas eu tô só dando a dica de que a Era Vargas cai muito em prova. Mas isso não é atualidade. Eu sei, mas é história, né? História também cai. E como eu sou professor de história, eu também estou dando uma dica aqui para vocês que certamente os professores daqui que de história falaram com vocês sobre a Era Vargas, sobre esses temas todos, mas é um livraço do Lira Neto com histórias assim saborosíssimas. Na hora que vocês tiverem tempo de ler, eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. E outra dica que eu queria dar devorem isso aqui, galera. Devorem. Eu já disse na semana passada, na última vez que eu vim. Isso aqui é muito, muito importante para a prova de vocês, para os temas de redação. É o Atualidade Vestibular mais Enem, tá vendo? Bem importante mesmo, com temas importantíssimos assim. Agora, eu não consegui passar dessa página ainda. Eu ainda não consegui. Eu tinha cabelo, inclusive, né? Porque eu raspei a cabeça por questões profissionais, né? Depois eu conto a vocês. Mas é muito legal mesmo, vale a pena, com temas assim sobre imigração,
essa questão dos naufrágios no Mediterrâneo, aonde milhares de pessoas morrem toda semana, né? Toda semana não digo, mas todo ano. Essa semana foram 700 mortos, né, num naufrágio absurdo, em que a acusação é de que os próprios traficantes, né, de pessoas, né, os chamados coiotes, um termo que a gente usa genericamente, teriam de propósito afundado a embarcação, matando principalmente crianças, mulheres, uma tragédia no Mediterrâneo que acontece toda hora, e esse é um tema de atualidades hoje fortíssimo, porque é justamente sobre a quantidade de pessoas que estão se mudando, deixando seus países de origem para tentar uma vida melhor num outro canto qualquer. Então essa é a matéria de capa do Atualidades, mas tem vários outros assuntos: crise da água em São Paulo, Rússia e Ucrânia, Copa e seu legado, radicais islâmicos, luta pela moradia, drogas em debate. Pô, galera, é a prova de atualidades, né? Vai te ajudar muito mesmo. Então você compra na banca de jornal, custa R$ 21,90 e não esqueça da página 23, tá legal? A página 23 está sensacional com a propaganda do QG, acho que eu já mostrei, né? Bom, vamos lá para os temas. Vamos para os temas da semana, e eu vou começar então mostrando aqui, não sei qual é o assunto, eu não decoro, vamos ver aqui agora. Vamos para o slide. Aí, manifestações. Manifestações no Brasil e também, por que não dizer, no mundo, né? Eu nem trouxe aqui para falar só do mundo, mas eu posso comentar. Galera, essa questão das manifestações é um tema muito interessante. Realmente o pedido aí da galera que está assistindo a aula é muito importante mesmo, é muito condizente com os principais temas de prova. O ano de 2013... foi um ano muito marcante, um ano especial no Brasil, com as manifestações acontecendo em São Paulo, no Rio, nas capitais do Nordeste. Tudo começou em Porto Alegre, e a principal reivindicação ligada à questão da tarifa do transporte público, mas não só isso. Tanto é que um dos slogans do movimento, um dos gritos, né, de ordem, era: não é pelos 20 centavos. Era justamente não o valor só, mas a melhoria, a qualidade do serviço prestado. E também não só do transporte público, saúde, educação, os gastos com os jogos, com a Copa do Mundo, com a Copa das Confederações, a corrupção. Tanto é que teve movimentos contra políticos, né, em São Paulo fora Alckmin, no Rio de Janeiro fora Cabral. Então foi um ano realmente particularmente diferente, né, no Brasil. A gente não estava acostumado a ver isso recentemente. No passado, sim, nós vimos algumas manifestações no Brasil, as chamadas Diretas Já, em 84, o Fora Collor, em 92, e agora essa força toda de 2013. Inclusive, é bom anotar isso, essas manifestações ganharam alguns nomes. E um dos nomes mais lembrados era Jornadas de Junho. Jornadas de Junho. Houve quem dissesse também outros nomes. Nem lembro agora, mas aquele aplicativo Perguntados. Estou viciado nesse aplicativo Perguntados. Que são quizzes, né? De tudo, de história e tal. Eles trazem outro nome lá, agora eu não me lembro qual é. Mas existem vários nomes genéricos para as manifestações de junho. O que eu mais acho interessante são as jornadas de junho. Então, vou mostrar aqui só um slide primeiro para vocês. Aí, ó, maiores manifestações em 20 anos tomam cidades do Brasil. Após dias de protesto em São Paulo, mobilização social, que está sendo considerada a mais ampla desde o impeachment do Collor em 92, se espalhou pelo país, levando Dilma Rousseff a se pronunciar pela primeira vez. Isso foi ano passado, né? E aí as manifestações do passado. Essa aqui, a primeira que aparece em preto e branco, é a das Diretas Já, né? A das Diretas Já, galera, como vocês também têm história, tem que estar sempre antenado, né? Saber o que é a campanha das Diretas Já. A campanha das Diretas Já foi em 84, quando a população brasileira foi às ruas pedindo as eleições presidenciais diretas em 85. Vocês sabem que a gente estava vivendo na época a ditadura militar, civil-militar, né? Uma ditadura civil-militar, e ela estava nos seus finalmente. E as eleições de 85, elas seriam, como foram, indiretas. Em 84, a população toma as ruas nas principais cidades do Brasil para justamente reivindicar o direito de ir às urnas e diretamente escolher o presidente da República.
essa campanha ganhou força, ganhou corpo, políticos da época abraçaram a causa, inclusive um que ficou muito identificado com isso foi o Ulisses Guimarães, né, que era presidente da Assembleia Constituinte, e ali vai ser, né, o presidente da Assembleia Constituinte na frente, e ali a campanha vira uma emenda chamada Dante de Oliveira, que era um deputado, já falecido, por sinal, que redige a emenda é votada no Congresso Nacional e acaba não passando. O partido que era a maioria no Congresso daquela época era um partido chamado PDS, que era o antigo Arena, o partido da ditadura militar. Arena quer dizer Aliança Renovadora Nacional. E aí o PDS conseguiu manipular a votação dentro do Congresso e as eleições de 85 não foram diretas. Acabaram sendo indiretas. O Congresso Nacional se transforma no colégio eleitoral e aí na disputa entre o Tancredo Neves, que vai ser o candidato, e o Paulo Salim Maluf, na eleição indireta, ganha o Tancredo Neves. Tancredo morre, né, antes de tomar posse, ele é internado por problemas de saúde, morre e acaba assumindo o vice José Sarney, que governa 5 anos, vai até 1990. A primeira eleição direta no Brasil, desde 1960, foi a eleição de 1989, que acabou consagrando nas urnas Fernando Collor de Mello, com mais de 30 milhões de votos, 35 milhões de votos. E aí o Collor governa e acaba sofrendo até o impeachment depois. Que é outra imagem, né? Mostrar a imagem aí. A outra imagem é o fora Collor. O Collor governou de 90 até 92 e em 92 ele sofre o processo de impedimento, né? A gente adora trazer termos do estrangeiro, né? E no caso do Collor ele foi impedido de governar. Eu lembro que na época o impeachment pegou o termo e aí o pessoal até criou verbo, né? Eu impeachment, tu impeachment, vós impeachment, como é que fala isso? E aí o Collor acabou sendo impeachmentado, né? O Fernando Collor, 441 votos pelo impeachment, 38 pelo não e uma abstenção. Eu lembro disso, eu era um jovem militante de grêmio estudantil, eu era uma pessoa politizada, aguerrida, eu queria mudar o mundo, eu era um cara pintada, e eu não era muito não, porque eu lembro que eu desci para o Petrópolis e vim fazer protestos aqui no Rio, mas eu lembro que eu fiquei um pouco à parte, conheci uma pessoa maravilhosa, então eu fui, na verdade, trocar alguns beijos, na verdade, com uma militante maravilhosa, e foi mais ou menos isso a minha participação no Cara Pintado. Eu era muito fedelho também, mas eu era presidente do Grêmio, eu era aquele tipo chita, que eu fazia tudo mesmo, assistia aula. Tô brincando, eu assisti aula assim, de história, pelo menos, né? Então, as manifestações do passado e do presente, quais são as reivindicações? É o que eu disse. Melhoria dos transportes públicos, da saúde, da moradia, a questão da corrupção, a favor de determinadas emendas, né, de algumas medidas provisórias. Então, tem um elenco de manifestações e de reivindicações. E aí que eu acho que é um grande diferencial com relação aos protestos do passado, que eram muito mais pontuais, era fora Collor, era direta já. Hoje é uma coisa mais ampla e que, de certa maneira, representa um avanço nosso, já que a gente não está reivindicando por democracia. Nós já vivemos a democracia, né, numa diferença com a direta já. Mas nós queremos o aperfeiçoamento do que tem aí, né, e é isso que está pegando. Em 2014, as manifestações foram mais amenas. Elas ocorreram, né, em torno da Copa do Mundo, mas ela não teve o impacto dessas do passado, né? Deixa eu mostrar aqui imagens disso. Aí, ó, aqui é para lembrar, galera, pontualmente, que a primeira manifestação em 2013 que aconteceu foi em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Né? Um abraço para a galera gaúcha, né, que está assistindo o programa, o Updating. E o primeiro começou em Porto Alegre, a galera reivindicando a redução da tarifa de ônibus também, e com êxito, né? Então ali pegou fogo. Em São Paulo surge um movimento chamado Passe Livre. O Passe Livre foi assim um grande catalisador desses anseios, né? E depois o Rio de Janeiro e Recife, João Pessoa e o Brasil todo, né? O Brasil todo. Detalhe importante é que
os movimentos que participaram das manifestações são importantes você guardar os nomes. Por exemplo, a mídia ninja, os black blocs, né? Ou seja, são alguns manifestantes dentro do movimento. E, inclusive, os próprios black blocs, de certa maneira, desanimaram um pouco o processo, porque era uma galera meio violenta, partia para os símbolos do capitalismo, destruía lojas de carro, destruía bancos, né? Destruía, dói meu coração, não gosto de gente falar isso, McDonald's, né? Assim, iam contra o McDonald's. Então, esse tipo de protesto. Não vi uma pedra no Mundo Verde. Eu não vi uma pichação no Mundo Verde, o que eu acho, assim, um absurdo. Eu já vi esse assunto aqui algum dia, eu já fiz essa piada aqui. Bom, continuando aqui, deixa eu mostrar mais protestos. Aí o passe livre, né? Se a tarifa não baixar, a cidade vai parar, isso aí em São Paulo, a galera fazendo protesto, quebrando tudo. Aí os black blocs. O black bloc surgiu lá fora, na Alemanha, em Rostock, né? E lá é muito comum essas manifestações na França, na Alemanha, na Argentina também, aqui na América do Sul, naturalmente. Você pega, por exemplo, o Black Bloc original, ele foi formado em cima do pensamento anarquista. Por isso, esse afronto aos símbolos do capitalismo, né? Por isso, essa rebeldia. E existe essa ideologia. Agora, no Brasil, ficou bem misturado, né? O Black Bloc, chamar ele de originalmente anarquista é um pouco de forçação. Eu diria que ele acabou se diluindo também com gente que ia pra baderna, pra bagunça, pra quebrar tudo, bandidinho, né? Nego assaltando loja. Então teve também de tudo, a verdade é essa, né? Vou mostrar mais imagens aqui. Olha só, galera. Aqui é o Mídia Ninja que eu falei, né? Aí não é pelos 20 centavos, né? Esse é até o Capilé, o cara do líder do Mídia Ninja. Não é pelos 20 centavos, agora, olha o movimento dos judeus. É pelos 20 centavos, sim. Zoando aí os judeus e a sua fama de serem suvinas, o que é um absurdo, não é verdade? E um detalhe importante, galera, é a reação do Estado a essas manifestações, né? É bom lembrar como é que o governo reagiu a isso. Houve um caminho de criminalizar os protestos, por exemplo, a proibição do uso de máscaras nos protestos. Isso foi aprovado em São Paulo recentemente, foi aprovado no Rio. Tentou-se aprovar nacionalmente isso e jogar mais duro com os manifestantes, tanto é que houve o caso da prisão de vários deles. Eu diria que uma que ficou mais famosa foi a Elisa Sanzio, né, chamada de Sininho, que acabou sendo presa, inclusive, ficou um tempo presa por incitar desordem, esse tipo de coisa. E claramente o mundo político não estava preparado para isso, né? Agora é interessante que essas manifestações no Brasil, elas vêm a reboque de protestos do mundo inteiro. Eu lembro que no Chile tem tido protestos né? O Chile sempre tem protestos, especialmente pela questão educacional, por uma educação pública de nível superior. Eu lembro que o caso dos protestos na Primavera Árabe, lembra disso, galera? Esse assunto também é importante da Primavera Árabe. Aquelas manifestações do norte da África, que começaram em 2011 na Tunísia, para derrubar o ditador de lá, o Zine Ben Ali, depois passou para a Líbia, onde derrubaram o Gaddafi, depois o Egito, de Hosni Mubarak, depois a própria Iêmen, do presidente Ali Abdullah Saleh, e hoje a guerra que está em curso até agora, que é a guerra na Síria, onde o objetivo era derrubar o ditador Bashar al-Assad. Então, isso se chamou de Primavera Árabe. E, de certa maneira, essa efervescência política tomou conta do mundo, como nós vimos no Brasil. Né? Eu lembro, né? O receio na Copa do Mundo de ser maior acabou não se cumprindo. Né? Vou mostrar aqui os últimos slides antes do nosso primeiro intervalo sobre o tema. Deputados de São Paulo aprovam lei que proíbe mascarados em protesto. Né? Então, isso foi uma decisão de 4 de julho recente. No Rio, a mesma medida já é válida desde o final do ano passado. Aí traz aqui outros exemplos. No Canadá, o anonimato em atos é passível de punições. Nos Estados Unidos, 12 estados responsabilizam criminalmente. Aqui no Brasil ficou famoso, aqui no Rio ficou famoso o Batman, né? Esse sujeito que está aparecendo no slide, que ia para os protestos mascarado de Batman, e essa é uma figura, né? Acabou ganhando fama aí, recentemente aparecendo em vários protestos. Esse já é outro assunto que depois do intervalo nós iremos ver. Então, galera, fiquem atentos a isso, as manifestações, suas reivindicações.
os seus movimentos paralelos do passado, Direta Já, Fora Collor, a reação do poder público, o ano de 2014, o que aconteceu, temas de redação, você pode usar muito isso para lembrar como o gigante acordou, né? Uma novidade no Brasil, num país que normalmente não é tão afeito a essa participação popular. Vou para o intervalo e volto daqui a pouquinho com mais update de atualidades aqui no QG do Enem. Até daqui a pouco, galera.